Epa, Haddad jogou por terra a conversinha dos bolsonaristas. Aprendeu com o Flávio Dino. Ministro Haddad, em 2023, o governo lançou o novo arcabouço fiscal, prometendo que a nova regra seria um sucesso para controlar os gastos públicos. O governo prometeu déficit zero em 2024 e superávit em 2025. Mas estamos em 2025 e o governo continua gastando mais do que arrecada, aumentando a dívida pública. Fizemos cálculos com base em tudo que foi aprovado, em todas as medidas que estão sendo tomadas desde o início do governo. Foi furado 19 vezes o arcabouço fiscal prometido. E isso tem consequência direta para o povo. Os juros do Brasil estão entre os mais altos do mundo. É por isso que quando o trabalhador compra uma geladeira no crediário, acaba pagando o preço de duas. Ministro, o seu arcabouço não cumpriu com o que foi prometido e a dívida só cresce. Inclusive, a própria ministra Tebet afirmou isso, que o próximo governo não vai conseguir governar, pagar as contas obrigatórias, tamanho rombo fiscal do Brasil na atualidade. Diante disso, que a dívida só cresce, o governo vai admitir que o plano fracassou ou vai continuar culpando o Banco Central e mantendo o povo reféns de juros altíssimos? E para encurtar, para outras pessoas terem oportunidade de falar. Em junho, outra pergunta, ministro. O governo editou a MP 1303, aumentando impostos sobre vários setores da economia, inclusive o agronegócio. Na semana passada, o governo declarou apoio ao PLP 163, que tira mais despesas do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas para evitar o descontrole das contas públicas. Ou seja, primeiro você aumenta impostos dizendo que é para equilibrar as contas, depois aumenta as despesas. E, em seguida, apresenta um novo aumento de impostos para cobrir o buraco fiscal. Isso se torna um ciclo vicioso. É isso que estamos vivendo na atualidade no Brasil. Diante das câmeras, ministro, o que quero que o senhor responda. O senhor tem como prometer que não haverá mais proposta de aumentos de impostos até o final desse governo? Essas são as minhas perguntas, ministro. Gostaria que o senhor respondesse. Muito obrigado. O tempo está... Em relação ao déficit, já que a senhora me lembrou, ele é campeão de déficit público no país. Foi o maior desastre que aconteceu nesse país, o governo de vocês. Para ter moral para falar de déficit, tem que ter entregue resultado melhor. Pode ter entregue resultado pior. Não, superávit não entregou. primário, entregou, ministro. Não vamos falar de maquiagem. Não vamos falar de maquiagem. maquiagem. É o que vocês estão fazendo, criando fundo privado, criando contas do orçamento. Presidente, por favor. Você pediu para eu responder, eu estou respondendo. Por favor. Agora, veja bem, vocês venderam a Eletrobras numa atitude criminosa. A pior lei de privatização já feita nesse país. Fugindo da pergunta, eu estou contando do seu superávit. Você vai me interromper, eu vou pedir mais 2 minutos aqui para responder. Mais 1 minuto para o ministro. Vocês venderam a Eletrobras na pior lei autorizativa da história desse país. Não tem nada mais vergonhoso do que a lei que autorizou a privatização da Eletrobras. Isso é dito por todo mundo. Qualquer pessoa que tomar contato com aquela lei, aquele parágrafo primeiro, se eu não estou enganando, aquilo é um escárnio. Escárnio para favorecer o empresário que comprou na Bacia das Almas da Eletrobras. O que vocês fizeram com a Petrobras, com a venda das refinarias e com a venda da distribuidora, é uma coisa que vai ficar na conta de vocês para sempre. Outro escárnio. Deu superávit. Vendendo patrimônio desse jeito, patrimônio público? Vendendo patrimônio assim? Não é possível. E aí, dá um calote no precatório, dá um calote no governador, acaba com o piso de saúde e educação, não dá reajuste do salário mínimo e apresenta a conta para o país. 33 milhões de pessoas passando fome, desemprego em alta, inflação de 2 dígitos. Que maravilha de gestão. E um projeto de lei orçamentária que já previa déficit no ano seguinte, encaminhado pelo Guedes. Ele encaminhou o piloto de 2023 com déficit, faltando dinheiro para precatório e para Bolsa Família. Ou seja, serviço bonito. Vocês estão orgulhosos? Parabéns. Eu estou orgulhoso do que eu estou fazendo, vocês estão orgulhosos do que vocês fizeram. Está tudo bem, está todo mundo feliz. O arcabouço está sendo cumprido. Está sendo cumprido. Deputado, a sua opinião é a sua opinião. Deixa eu esclarecer algumas coisas que, conceitualmente, às vezes, parece fazer muita diferença da maneira como você olha para o problema. Tem uma emenda constitucional que vocês aprovaram e promulgaram, 109. Essa emenda constitucional ela foi promulgada, presidente, porque as isenções fiscais atingiram um patamar inédito no Brasil. Quando eu fui ministro pela primeira vez, em 2005, a renúncia fiscal, que alguns chamam de bolsa empresário, outros chamam de caixa preta, tem vários nomes no mercado de meme, né? Mas chegou a quase 6% do PIB a renúncia fiscal. Quando você corta a renúncia fiscal,
Alguns preferem chamar de aumento de imposto. Mas, tecnicamente, o que você está fazendo é cortando o gasto tributário. É um incentivo que você deu, ele perdeu o sentido. Por exemplo, vou pegar aqui uma coisa que o senhor conhece bem, o PERSE. O PERSE foi feito para amparar empresas de eventos durante a pandemia. De repente, ele se espalhou pela sociedade para tudo. Até o iFood se beneficiou do PERSE. Se eu não estou enganado, eu não posso nem... Acho que eu posso dizer, né? Porque se você for lá na Receita Federal, você vai ver o quanto ele deixou de pagar de impostos durante cada ano em que o PERSE estava em vigor. Quando acaba o PERSE, você está falando do quê? De aumento de imposto? Sim, tecnicamente falando, não é disso que nós estamos falando. Vou pegar outro exemplo, a desoneração da folha. Foi criada no governo PT, mas foi criada para ser um benefício temporário, porque o dólar estava muito baixo. As empresas brasileiras não conseguiam enfrentar a concorrência externa. Criou-se a desoneração da folha, mas era por algum tempo. De repente, por pressão dos 17 setores, virou uma política pública insustentável. Só eu passei os olhos em 11 estudos acadêmicos mostrando o desastre dessa política, do ponto de vista fiscal. Porque, no fundo, esse projeto fez a sociedade inteira pagar, inteira, pela aposentadoria de funcionários de empresas privadas e setores específicos. Então, eu, você, a deputada, estavam todos nós pagando a previdência de empregados que não eram nossos. Quando acaba esse benefício, o senhor fala, aumentou o imposto, isso não tem nada a ver com o aumento de imposto. Nada a ver com o aumento de imposto. Isso é corte de gasto tributário. Agora, ideologicamente falando, faz bem politicamente para a oposição falar que isso aumenta imposto. Na minha cartilha e na dos economistas sérios, isso é corte de gasto tributário. Simples assim. Por exemplo, o deputado ali falou do vape, né? Se a Anvisa regulamentar o vape, passa a pagar imposto, porque passa a ser um produto que pode ser comercializado licitamente segundo normas sanitárias, se elas forem expedidas. Isso tem a ver com aumento de imposto? Não tem nada a ver com aumento de imposto. A Bet arrecada, entre apostas e prêmios, 40 bilhões por ano. Paga imposto que todo mundo paga, que a farmácia paga, que a padaria paga. O que tem a ver com aumento de imposto? Não tem nada a ver com aumento de imposto. São conceitos estranhos à economia. São usuais na política. Você pode usar, está aumentando, não tem nada a ver com isso. As fintechs podem pagar, sobretudo porque tem fintech que é 10 vezes maior que banco. Por que elas pagam menos imposto que banco? Você equalizou, mesma tributação. É um aumento de imposto. Não, você está equalizando, você está regulamentando uma coisa que nos parece hoje injusta. O que isso tem a ver? Aí você vai cobrar os 141 mil brasileiros que não pagam imposto de renda e tem mais de 1 milhão de renda por ano para isentar 10 milhões. Aí o deputado aqui que saiu disse que nós vamos fazer uma emenda para aumentar de 5 para 10 mil a isenção. Porque ele é contra o projeto no fundo, ele quer inviabilizar, porque ele sabe que quanto mais você aumenta a isenção, mais você vai perder a arrecadação, você vai ter que compensar. Para compensar, deputado, você vai ter que aumentar daqueles 141 mil que vão pagar 10, você vai ter que passar para 20. Então, se o senhor quiser aumentar para 10 mil a isenção, o senhor tem que compensar com quem não paga para pagar. É esse o acordo? Nós sentamos à mesa para discutir, porque daí é um acordo sério. Isentar mais trabalhadores para que mais super ricos paguem. Aí é um acordo sério. Senão fica um jogo que ilude a população, que induz a erro. Nós estamos fazendo um projeto sério, em que 141 mil passam a pagar para 10 milhões deixarem de pagar. Ah, mas eu estou inconformado que o Lula vai cumprir uma promessa que o Bolsonaro não conseguiu cumprir. Então eu vou estragar com uma emenda. Não, vamos falar sério. Quer aumentar a isenção? Vamos aumentar, mas vamos compensar. Tem muita gente ainda que não paga imposto no Brasil, né, que talvez esteja ansiando em contribuir com o fundo público. O senhor falou que eu disse que pobre não paga imposto. Não, eu nunca disse isso. Pobre é o que mais paga. Quem sustenta o Estado brasileiro são os pobres. Isso todos os estudos dizem. Quem mais paga são os pobres. Agora, que tem muito rico, que com um jabutizinho aqui, um jabutizinho ali, consegue escapar da tributação, eu posso lhe apresentar vários.